Apocalipse capítulo 1. Eu quero ler com vocês do verso 12 ao 18. O momento em que o apóstolo João relata uma visão impactante do Cristo ressuscitado. Ele diz assim, Apocalipse 1, de 12 a 18. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como som de muitas águas. Se você puder, repita isso comigo. A voz era como som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nessa visão gloriosa, João tem contato não apenas com o Cristo homem, com o qual ele andou, caminhou, nos dias do seu ministério terreno. Agora ele vê aquele que, se por um período de tempo se esvaziou, subsistindo da forma de Deus, se despe, para viver como homem no nosso meio. Agora, depois da ressurreição, Cristo vive a realidade da declaração de Paulo em Colossenses 2,8. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E quando João o presencia, a sua glória é tamanha que ele diz: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Mas em toda a tentativa de escrever a glória, a grandeza, a formosura, a majestade de Jesus Cristo, João faz questão de dizer que ao ouvi-lo falar, a sua voz era como o som de muitas águas. E essa declaração, ou esse adjetivo da voz de Deus, não foi usado apenas por João. Na verdade, é uma expressão usada ao longo das Escrituras. Em Ezequiel, no capítulo 1, no verso 24, quando o profeta fala de uma visão que ele tem dos querubins, ele diz assim: quando eles andaram, ouvi o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente. Um som de tumulto como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Para falar do barulho das asas, ele não só fala do som de muitas águas, mas ele relaciona isso com a voz do Onipotente. Em Ezequiel, no capítulo 43, verso 2, nós lemos: eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Jeremias 51, 16, nós também lemos: quando ele faz soar a sua voz, está falando de Deus, logo há tumulto de águas nos céus. A palavra traduzida tumulto, ela significa ruído, barulho, rugido, Ou seja, o tempo todo a ênfase é colocada não apenas em quanta água. Eu sei que a expressão são muitas águas, mas não é a quantidade de água que está sendo enfatizada, e sim o barulho, o som de muitas águas. Por exemplo, alguém pode estar no meio do oceano, num barco rodeado de muita água, e está tudo calmo, quieto e tranquilo. Mas quando se fala do ruído de muitas águas, aí você tem que pensar nas ondas do mar, e quanto maior a onda, maior é o barulho. Você pode pensar em cachoeiras, elas fazem barulho. E quando a Bíblia está usando essa analogia, a ideia é justamente falar do barulho. E qual é o ponto de destacar o barulho? Só para dizer que Deus tem pulmão forte, que a voz dele é barulhenta? Não. A analogia deve nos remeter a um outro entendimento, que é a palavra de Deus falando mais alto na nossa vida, fazendo mais barulho, traduzindo, tendo mais influência do que qualquer outro tipo de ruído ao qual eu e você possamos ser expostos. Algo que eu tenho aprendido há muito tempo, como eu disse, esse ano vai completar 30 anos que eu tenho pregado essa mensagem, que para mim tem sido uma ênfase desde o início do ministério pastoral, levar as pessoas a entender o que é andar na palavra de Deus, o que é corresponder com ela, qual o poder que ela tem de influência, de impacto na nossa vida, mas qual a nossa responsabilidade de interação, qual é a nossa participação nesse processo. Nós precisamos entender essas verdades. Eu já tive o privilégio de estar
em lugares muito barulhentos, barulho de águas, né? A nossa gloriosa Foz do Iguaçu aqui no Paraná, assim como Niagara Falls, lá na divisa dos Estados Unidos e Canadá, que são as maiores quedas d'água do mundo. Quando você está, principalmente no momento, depois de muita chuva, numa época de cheia, aquilo é muito barulhento. Você vai se aproximando e consegue ouvir o barulho das águas de longe. E muitas vezes, né, você percebe conversando com as pessoas, quando você está visitando esses lugares, que você precisa falar mais alto, porque tem, de fato, barulho lá. Então, essa ideia do barulho é algo que eu e você precisamos compreender. Porque há um lugar de influência que a palavra de Deus precisa exercer na minha e na sua vida, fazendo mais barulho do que outras vozes. E eu quero ler com vocês Atos capítulo 19, verso 20. Na verdade, em Atos 19, nós temos um verdadeiro avivamento acontecendo na cidade de Éfeso. E dentro desse contexto, a Bíblia faz a seguinte afirmação: assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Além do verbo crescer e prevalecer, nós ainda temos um adjetivo, né, poderosamente aqui. Então, essas ações, crescer e prevalecer, eu e você precisamos entender o que é que isso significa. A palavra de Deus, ela não vai aumentar, crescer em tamanho. O que ela cresce é no espaço que ela consegue ocupar dentro da nossa vida. Quando ela prevalece é porque ela está falando mais alto e ela está conseguindo exercer a influência que deveria. Agora, em que sentido essa declaração foi feita? Aí nós precisamos ler os versos anteriores. Eu quero ler agora os versos 18 e 19. Muitos dos que creram, o crer aqui é crer no evangelho pregado, na palavra de Deus anunciada. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Você consegue imaginar o impacto que essa pregação teve? As pessoas não apenas se convertiam, elas não apenas se arrependiam dos seus pecados, das suas práticas, mas elas vinham em público, numa atitude de um divórcio, de um rompimento com a velha vida, confessando de onde foi que Deus as resgatou e qual foi o poder que a palavra de Deus teve na vida deles. Eles chegaram a tal ponto nessa renúncia da vida velha, que o verso 19 diz assim: também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Pensa no custo da fogueira. O denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Agora, em uma semana, 6 dias eles trabalhavam, descansavam, se ganhava 6 denários. A média, né, de dias trabalhados variava entre 25 a 26 por mês. 50 mil denários. Ou seja, era tanto livro, aquilo, se tivesse sido vendido, teria gerado recurso, mas eles olharam e disseram: não presta para mais nada. Agora nós temos a revelação da palavra de Deus, ela mudou o curso da nossa vida, e o nível de resposta é extraordinário. Isso significa o quê? O evangelho não apenas foi pregado, mas houve uma receptividade tal à palavra, que nós temos uma descrição disso acontecendo em Éfeso. Éfeso se tornou uma das maiores igrejas da Ásia. Ainda na época do pastoreado do apóstolo João, né? Ela teve líderes como Paulo, Timóteo e depois João, um dos 12, o apóstolo amado à frente da igreja. Ela chegou a ter mais de 20 mil cristãos servindo naquela igreja. Através de Éfeso, toda a Ásia foi impactada com a palavra de Deus. Mas a pergunta é: por que o que aconteceu em Éfeso não aconteceu em todo lugar? Porque se a palavra de Deus produzisse resultados de forma automática e espontânea, em todo lugar tinha que ter acontecido a mesma coisa. Mas o que ela encontrou ali, que permitiu que ela não só crescesse, mas prevalecesse poderosamente, foi receptividade, foi interação. Quem está entendendo, diga amém. Então, há lugares onde nós percebemos que de fato houve impacto, que igrejas se tornaram frutíferas, e quase sempre, de forma explícita ou implícita, o que nós vamos perceber é que essas pessoas de fato se abriram, né, se tornaram receptíveis à ação da palavra de Deus. Elas simplesmente abriram espaço no íntimo. O apóstolo Paulo fala, né, também aos Tessalonicenses, né, da forma como eles também receberam a palavra de Deus, não como palavra de homem, mas de Deus. Ou seja, pessoas que tratam de forma diferente a palavra de Deus e se expõem a ela, vão inevitavelmente
consequentemente, experimentar uma ação mais profunda e poderosa. Então, o significado de voz de muitas águas, a ênfase não é só muito, mas é o barulho que as muitas águas podem fazer a ponto da voz de Deus, a palavra de Deus, encobrir as outras vozes. Estabelecido esse primeiro significado, né, que a expressão voz de muitas águas enfatiza mais barulho do que só quantidade, eu quero agora trabalhar um outro conceito prático. Como eu disse, já tive o privilégio de estar tanto em Foz do Iguaçu como em Niagara Falls. É impressionante o barulho que aquilo pode fazer, né? Eu gravei um vídeo resumindo essa mensagem, um sub-12, voz de muitas águas, né? Praticamente assim, no ponto mais próximo que poderia se chegar, que os turistas podem chegar lá no Parque Iguaçu. E eu lembro que eu cheguei a ficar rouco daquela gravação, porque a gente tem que quase gritar enquanto está falando, né? Porque aquele barulho concorre. Mas ainda assim você consegue se fazer ouvido. Então, seja os turistas estão visitando, um vídeo como esse que grava, dá para competir com aquele barulho e ser ouvido. Mas eu tive uma experiência também há mais de 30 anos atrás. Eu lembro que ainda era, né, solteiro, e eu estava com os jovens da igreja em Guarapuava. Nós fizemos um retiro, um acampamento, numa cidade próxima, no Candói. E a região onde estávamos, chamada de Santa Clara, tem uma cachoeira. Eu lembro que o dia que terminou o acampamento, alguém me chamou e falou: pastor, a maioria já foi embora de ônibus e agora tem um pequeno grupo que vai voltar de carro. Está mais fácil de gerenciar e ter segurança, então só vou te falar agora. Tem uma cachoeira aqui do ladinho onde nós estamos, maravilhosa de se ver e visitar. Vamos dar uma parada? Eu falei, vamos. Mas quando ele falou, o grupo é menor, pensei, não é só visita, essa turma vai querer tomar banho, né? E de fato, quando chegamos lá, a cachoeira, honestamente eu não me lembro com exatidão, mas eu acho que a queda dela, ela devia ser mais ou menos da altura do forro até o chão aqui. Mas quando a gente chega, ela não faz aquele barulhão de Foz do Iguaçu. A gente está olhando, o cenário é bonito, era um dia calor, a maioria de nós resolveu entrar para tomar banho. Então aquela pessoa conhecia, falou, olha, aquele canto de lá é melhor ninguém andar por lá. As pedras são muito escorregadias, acumula muito limbo, e cair na pedra não é legal, machuca para valer. Então eu chamei o grupo, dei instruções, gente, nós vamos até esse ponto, ninguém sai daqui para lá, conversamos tudo, entramos. E você sabe que não é que o jovem desobedece, a memória dele é curta para as regras. E daqui a pouco eu lembro que alguém saiu e começou a ir para aquele lugar, e a gente estava debaixo da água. Não era um volume de água imenso, mas pela altura, né, tinha lugares onde a queda d'água era mais forte, que nem dava para ficar embaixo, chegava a machucar as costas. Então a gente está ali tomando banho debaixo daquela, né, água, daquela massagem intensa, pesada, e quando um começou a sair, eu comecei a gritar, chamando o nome dele, para dizer, não vá para lá. Ele não me ouvia. Eu sinalizava, todo mundo gritava, ele não ouvia, né? O que estava por último conseguiu estender a mão, puxar ele pela camisa, dar sinal, mas não ouvia. Era bem menos água do que Foz do Iguaçu, mas a dificuldade de ouvir estava muito maior ali. Por quê? Por causa da proximidade. E Deus me fez pensar nisso como uma ilustração de algo importante que eu e você precisamos. A questão não é só quanta água, usando a palavra de Deus como figura, você tem na sua vida. É lógico, quanto mais conhecimento, entendimento da palavra, melhor. Mas o ponto principal é qual é a proximidade que você tem da água. Alguns cristãos que conhecem muito a Bíblia, mas já não estão vivendo próximos, debaixo da influência como deveria. Você tem os novos convertidos, que ele não tem o volume de água que alguns crentes têm, estilo Foz do Iguaçu, Niagara Falls, mas eles estão lá na cachoeirinha do Candói, mas estão debaixo. E a palavra de Deus está encobrindo as outras vozes. Então algo que precisa ser claro para mim e para você, quando falamos de praticidade do Evangelho, é que há uma necessidade de interação com a palavra. E há elementos onde eu e você é que somos os responsáveis, né? A palavra de Deus é muito clara, tanto sobre o que ela pode produzir em nós, mas sobre a nossa necessidade de interação, né? O que ela pode produzir na minha e na sua vida, né? Ela, debaixo da ação do Espírito Santo, gente, a palavra e o Espírito Santo operando junto é uma química explosiva. Nós precisamos reconhecer isso. Olha a criação, Gênesis capítulo 1, o Espírito pairava sobre a face das águas e disse Deus. A combinação do poder do Espírito Santo com a palavra de Deus gerou tudo isso que eu e você vemos hoje, todo o universo conhecido.
Quando o anjo Gabriel aparece a Maria por ocasião da anunciação, ele diz para ela, depois de com o mensageiro trazer a palavra de Deus, ele diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Maria diz: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. A combinação da palavra com o Espírito Santo sempre vai operar poderosamente na minha e na sua vida. O que é que a palavra pelo poder do Espírito vai operar na minha e na sua vida? Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando eu e você nos convertemos, toda a dívida foi perdoada, todo o pecado foi apagado. Mas venhamos e convenhamos, a gente entra no reino de Deus meio lesado, em termos de consequências, de marcas nas emoções, na maneira de pensar, nos nossos valores. E agora eu e você precisamos de um processo de restauração. Tiago capítulo 1 diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra ali traduzida salvar, sozo, ela, diferente de sotero, que é muito usado para falar de salvação, ela tem a ideia de cura, de restauração. E como eu disse, Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Existe restauração para a nossa forma de pensar, para as nossas emoções, para os nossos valores, e ela será produzida pela palavra de Deus. A palavra de Deus traz direção para a forma como eu e você devemos viver. Salmo 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Por meio da palavra de Deus e o Espírito Santo, Jesus diz, é quem nos faz lembrar as palavras de Jesus. Ele vai dirigir a minha e a sua vida. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Não é apenas uma doutrina que precisa estar bem clara no sentido de qual o nosso credo, mas ela nos fortalece, ela nos faz crescer espiritualmente. Em Mateus 4:4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela também gera fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, como imaginar a capacidade de ser bem sucedido em qualquer área da vida cristã sem o recurso da palavra de Deus operando na minha e na sua vida, pelo poder do Espírito Santo e com aquele toque personalizado? Mas isso não significa que só porque a palavra de Deus tem todo esse poder, que ela automática ou espontaneamente vai produzir resultado, se eu e você não entendemos a nossa responsabilidade de interação. Eu acabei de citar Tiago 1:21, recebei com mansidão. Com mansidão é baixa defesa, baixa guarda, se exponha, se faça vulnerável. Receba com mansidão a palavra em vós implantada. Não está falando receba aquela pessoa que nunca ouviu o evangelho e vai se abrir. Está falando de gente que já foi regenerado pela palavra, mas precisa se deixar ser trabalhado por ela. Se não houvesse interação, qual seria o sentido de textos como Hebreus 3:15, Hebreus 4:7, que, citando o Antigo Testamento, diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. A maneira como eu e você nos comportamos diante da palavra ouvida determina se ela vai ter espaço de operação na minha e na sua vida ou não. Em Hebreus, no capítulo 5, no verso 11, na sequência, ainda ampliando o raciocínio, a Bíblia fala daqueles que se tornaram tardios em ouvir. Eram pessoas que já deveriam, pelo tempo decorrido, ser mestres, estar ensinando a palavra aos outros, mas o escritor diz que eles precisavam que de novo e de novo e de novo se ensinasse os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, eles até ouviam, mas aquilo não entrava, não produzia diferença. É como se nunca tivessem ouvido. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 15, Mateus 13, versos 9 e 43, e por várias vezes no livro do Apocalipse vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não está falando do ouvido natural, ele está dizendo: preste atenção, porque a maneira como você vai ouvir determina o resultado da palavra. Aliás, isso em essência é a mensagem da parábola do semeador. Quando ele diz o semeador saiu a semear, ele explica que a semente é a palavra de Deus, mas tem um solo que a semente sequer entrou, nem germinou. A Bíblia diz: esses são os que ouvem a palavra de Deus e não entendem. O inimigo vem e lhes rouba a palavra. Outros dois solos, seja o solo pedregoso ou terreno com espinhos, a palavra até entra, germina, começa o processo, mas é abortado, o processo não é concluído. E Jesus explica quais são os concorrentes da palavra de Deus. Mas depois ele fala daquele que produziu frutos a 30, 60, 100 por um. Ele diz: esses são os que ouvem a palavra de Deus e a entendem. Quando existe receptividade, quando existe abertura, quando existe percepção, Deus pode trabalhar em nós não apenas a compreensão, como a aplicação da sua palavra. Então, quando eu falo de distância,
do tanto de água que temos. É lógico, quanto mais água você tiver, melhor. Mas não adianta ter muita água e distanciar do que tem. Nós precisamos entender que na dinâmica da vida cristã, né, o seu histórico já não tem tanto peso. É lógico que ao longo dos anos, quem permanece com um bom testemunho está acumulando experiência e autoridade. Mas não adianta ter tido um bom testemunho no passado e perdê-lo depois. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, diz: vocês corriam bem, quem foi que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Ah, mas eu tenho histórico de muita obediência nos primeiros anos. E daí? Por que agora você está longe disso? Então alguém que já esteve perto, que a palavra de Deus falou mais alto, ele pode distanciar. E nós precisamos ficar atentos. Não apenas a respeito do volume de água, mas qual é a nossa proximidade. O quanto estamos ou não nos deixando ser influenciados. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero usar o tempo que me resta para apresentar agora a você uma orientação um pouco mais prática. No livro eu falo a respeito de 9 tipos de vozes que vão tentar abafar a palavra de Deus, mas que a palavra de Deus é que deveria encobri-las. E eu quero trazer aqui um resumo. Não dá para ser detalhista em nenhuma delas, senão a gente estaria naquele tipo de culto sem fim. Mas eu quero trazer um pequeno resumo. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Outra tradução diz: nenhuma delas é sem significado. Muitas vozes. A verdade é que enquanto Deus está falando e procurando espaço no nosso coração, tem muita concorrência. É um ambiente de muito ruído, de muito barulho, muitas vozes. Eu quero destacar algumas, essa lista poderia ser maior, das vozes com as quais eu e você temos que lidar e que concorrem conosco. Eu vou começar pelo início. A primeira voz a ser destacada é aquela que aparece no início da descrição bíblica, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Eu vou chamar de a voz da tentação. O primeiro casal recebe de Deus uma clara orientação, ou seja, a palavra de Deus, a voz de Deus, dizendo o que é que eles poderiam e o que não poderiam fazer. Mas de repente uma outra voz se infiltra. É a voz do tentador, que eu vou chamar da tentação. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, Apocalipse chama Satanás de antiga serpente, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer nele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha a progressão, boa, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, deu também ao marido, e ele comeu. E aqui a voz da tentação falou mais alto que a voz de Deus. Não faltava a palavra de Deus, não faltava orientação. Mas o diabo trabalha sempre tentando relativizar a palavra de Deus. Ah, não pode comer nenhuma árvore? Não, é só dessa que não. Não, vai nada. Deus está trolando vocês. Deus está tentando privar vocês do que realmente é bom. E no momento onde quem teve mais confiança foi a proposta de Satanás do que a divina, nós temos não apenas a vida do primeiro casal sendo arruinada, mas de toda a humanidade. A voz da tentação falou mais alto. O grande contraste é que quando Cristo, o último Adão, vem, Mateus 4, Lucas 4 narra as tentações de Jesus no deserto, e nós temos, ali a descrição de 3 tentações detalhadas, mas não foram as únicas. Lucas 4,13 diz assim: acabadas que foram toda sorte de tentações. O diabo usou todo o seu arsenal contra Jesus, mas cada vez que vinha uma proposta, qual era a resposta? Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus estava dizendo: a palavra de Deus faz mais barulho aqui do que a sua voz, Satanás. Você não vai encontrar lugar, sua voz está abafadinha, porque existe uma voz falando mais alto. Então o ponto é, quem está falando mais alto na minha e na sua vida? Vai depender da nossa proximidade. Segunda voz, depois da tentação, eu vou chamar aqui, classificá-la de a voz da maioria. Pastor, o que significa isso? Êxodo 23, 2 diz: não siga a multidão para fazer o mal,
E num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Há uma pressão enorme sobre mim, sobre você, que somos seres sociais. Há uma busca muitas vezes inconsciente de aceitação. Tanto que uma linguagem que as crianças aprendem a usar logo com os pais quando quer fazer algo proibido é: mas todo mundo está fazendo. E pai e mãe raiz responde como antigamente: mas você não é todo mundo, né? Porque existe uma pressão de aceitação. Se todo mundo faz, por que é que eu vou ficar de fora? Então Deus está dizendo: não siga a multidão. A multidão a maioria escolheu aquilo, né? Deus diz: não deponha com a maioria, mesmo que ele esteja em maior número. Se não é verdade, se está distorcendo, né, a justiça, eu e você não podemos simplesmente participar disso. Mas as pessoas têm uma inclinação a se deixar ser influenciadas. E talvez de todas as vozes, essa esteja entre as mais sutis. Porque normalmente a gente não acha que é tentação, que não é o diabo, que é o... A gente acha só que é um pouco de bom senso. E muitas vezes nós nem percebemos. A Bíblia relata o episódio de Pilatos. Pilatos, quando está para julgar Jesus, diz a Escritura que a mulher dele manda um recado. E eu não sei quantos anos de casado ele tinha, mas com certeza ele, como eu, como os outros maridos aqui, já ouviram várias vezes a frase, depois não ouviu o conselho da mulher: eu te disse, eu te falei. A mulher manda um recado para ele e diz: não se envolva na questão desse justo. Ela já o chama de justo. Ela diz: ele é inocente. Ela diz: eu muito sofri em sonhos essa noite por causa dele. O que essa mulher está mandando, gente? Uma advertência divina, um recado. Te colocaram numa cilada, numa armadilha. Você está prestes a condenar um homem inocente. Agora, quando atemorizado o Pilatos começa a tentar afrouxar a coisa, a multidão aperta. Se você defendê-lo, se você soltá-lo, não é amigo de César. E ele, querendo agradar a maioria, desprezou a voz de Deus. Muitas vezes, muitos de nós, na pressão dos colegas de trabalho, né, de escola, o que quer que seja, olhando para a maioria, queremos andar na tendência. E temos deixado que isso fale mais alto do que a palavra de Deus. Todos nós temos direito à escolha, né? Para mim é evidente que Pilatos, quando condena Jesus, acaba servindo a um propósito divino, mas ele não era obrigado a fazê-lo. Ele não foi predeterminado a isso. Deus ainda manda o alerta, dizendo: você está para errar. Eu estou te dando a oportunidade de não fazer. Mas o Deus presciente, que sabia a escolha dele, mesmo sendo justo a ponto de alertá-lo, acaba usando uma escolha errada para nos beneficiar. Mas é diferente daí você querer dizer que Pilatos só tomou essa decisão porque Jesus tinha que morrer por mim e por você. Nós podemos perceber nesse desenho que alguém pode deixar que a voz da maioria fale mais alto do que a palavra de Deus, mas na minha e na sua vida nós temos que agir diferente. Quando Daniel e seus amigos vão para a Babilônia, eles agem diferente. Todo mundo está comendo comida impura, mas nós não vamos comer. Todo mundo está dobrando diante da estátua, mas nós não vamos dobrar, porque aqui a palavra de Deus fala mais alto. Quem está entendendo? Terceira voz, a voz da dúvida. Quando o apóstolo Pedro anda sobre as águas, e para mim eu acho isso uma figura linda, extraordinária. As pessoas às vezes me perguntam: pastor, qual uma boa definição de fé que o senhor pode dar? Falei: a melhor já está lá na Bíblia, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Mas se for tentar explicar de outro jeito, usando o texto de Pedro, eu digo para as pessoas: fé é ficar olhando para Jesus na hora da tempestade. Mas se você quer minha definição de dúvida, fé é olhar para a onda, para o tamanho da onda, para a força do vento na hora da tempestade. O apóstolo Pedro vive uma experiência, né, extraordinária. O Senhor Jesus vem andando sobre as águas, estão apavorados, gritando: é um fantasma. Imagino que até crente hoje em dia, se estivesse lá, já estaria dizendo: está amarrado em nome de Jesus, porque a primeira coisa que passou na cabeça deles não era Nosso Senhor apareceu. Gente, tudo escuro, entre um relâmpago e outro, um vulto andando em cima d'água. Quem é que anda em cima d'água? Daqui a pouco Jesus os acalma, dizendo: não temas, sou eu. E o Pedro, que falava pensando, pensava falando, né? Ele simplesmente pensa em voz alta: se és tu, manda-me ter contigo. E tem uma lógica no que Pedro está falando. Se meu Senhor se move sobre as tempestades da vida, eu, como discípulo, também quero mover. E a hora que ele fala: se és tu, manda-me, Jesus diz: vem. Então o justo não é dizer que Pedro andou em cima d'água, porque aquilo não é uma plataforma sólida. Em algum momento nós vemos também que ele começou a comprometer aquilo. O justo é dizer que Pedro andou sob a palavra de Jesus. Manda-me ter contigo. Quando ele age sob a palavra, ele caminhou. Mas quando começou a olhar à volta, imagino um raciocínio na cabeça de Pedro, mais ou menos: olha, andar na água tudo bem, mas tinha que ser agora.
no escuro, no meio de uma tempestade, com esse mar agitado. Aliás, tenta imaginar Pedro andando em linha reta, mas ainda subindo e descendo, né? Naquele momento que ele se deixa ser afetado pela circunstância, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Porque preste atenção, a fé e o medo, a fé e a dúvida não dividem o mesmo espaço. Onde um entra, o outro sai. Se a fé entra, o medo sai. Se o medo entra, a fé sai. E no momento que ele começa a ver que está abortando o processo, ele faz a oração mais rápida que um crente pode fazer na hora do desespero. É que não dá nem para enfeitar Deus de Abraão, Isaac, Jacó, nada disso. Ele só fala, socorro! Senhor, socorre-me. Jesus o toma pela mão. Eu acho engraçado que a turma malha o Pedro. Afundou. Eu digo, mandou. A maioria nunca saiu do barco e andou 2 vezes, a ida e a volta. Vamos lembrar disso. Que depois de Jesus socorrer, ele pegaram pela mão, eles não voltaram para o barco nadando, voltaram caminhando. Mas o que isso me ensina? Qual voz vai prevalecer na sua vida? Nós falamos antes que a fé vem por ouvir a palavra. Mas preste atenção, a dúvida também vem por ouvir, mas não a palavra, as outras vozes. Quando aqueles 2 espias, Josué e Caleb, voltam diante do povo e começam a empolgar, a terra é boa, né? Nós vamos possuí-la, o Senhor está conosco. Os outros 10, não, a terra é boa, mas não é para o nosso bico, não vamos dar conta. A Bíblia diz que eles derreteram o coração do povo. A dúvida também vem por ouvir um relato contrário à palavra de Deus. E minha pergunta é, a quem você está dando ouvidos? Porque isso vai determinar o resultado, se você vai andar em fé ou na dúvida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém recebe nada de Deus. E aí você precisa escolher quem vamos ouvir, porque isso será determinante se andaremos na fé ou na incredulidade. 4ª voz, a voz da ganância. Em Lucas 18, versos 22 e 23, a Bíblia fala de um jovem rico que procura Jesus. Interessante quando você vai somando, né, frases e detalhes de cada evangelho. É impressionante a forma como esse camarada parecia ter um coração aberto para Deus. Ele chega para Jesus e pergunta, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Está preocupado com a salvação. Jesus diz, guarda os mandamentos. Ele falou, tenho feito isso desde a minha juventude. Estou andando há muito tempo. Um dos evangelhos diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Ou seja, o que Jesus vai falar agora é fruto do amor. Eu estou dizendo isso porque tem uns crentes que parece que lê lá, Jesus o trollou, como se estivesse tentando sabotar a Bíblia. Jesus o amou, diz assim, se queres ser perfeito, mais do que salvo, seu coração está desejando algo mais profundo, Jesus disse, tem uma proposta para você. Isso não significa que é a proposta para todo crente, mas foi feita para ele. Vai, venda tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me siga. O me siga aqui não é só crer em Jesus. Jesus deu a esse jovem uma oportunidade de ser parte de um time, de uma equipe apostólica que queria chacoalhar o mundo, né, e mudar a história da humanidade. Mas a Bíblia diz que ele vira as costas para Jesus e vai embora. Triste, porque ele tinha muitas propriedades. E aí de repente ele diz, aí também não. Alguém que já obedecia os mandamentos, que aproxima de Jesus dizendo, eu tenho fome por mais, interesse por mais. Você não pode dizer que era alguém totalmente desconectado de Deus. Mas na hora que Jesus faz uma proposta específica, quem falou mais alto? A voz da ganância. E eu e você precisamos nos questionar, né? Quem está falando na nossa vida? Quando Jesus fala da parábola do semeador dos espinhos, que crescendo sufocaram a ação da palavra, ele fala os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, e ele também fala dos prazeres da vida. Nós não percebemos o quanto muitas vezes isso está sufocando a ação da palavra, mas se a gente estiver próximo da água o suficiente, ela vai falar mais alto e ela é que vai sufocar as outras vozes. Isso é uma escolha que cada um de nós terá que fazer. Quando olhamos para afirmações como 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10, eu e você precisamos entender que a própria palavra que gera fé, ela tem promessas de provisão e prosperidade. Mas a mesma palavra que mostra que Deus quer nos abençoar nessa hora, também faz advertências para que a gente não se deixe ser enredado. Deuteronômio 8:10, por exemplo, o Senhor diz para aquela geração que sai do Egito e iria entrar em Canaã, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Está dizendo, eu tenho abundância para vocês. Mas na sequência ele diz, mas tenham cuidado, para que depois de terem comido, estarem fartos. Depois de terem prosperado, que vocês não se esqueçam do Senhor seu Deus. E 1 Timóteo 6, que eu mencionei a referência e não o texto, nos versos 9 e 10, fala daquelas pessoas que querem ficar ricas, elas caem em tentação, em laços,
concupiscência. A palavra concupiscência significa desejos, né, loucas, nocivas. E ele vai dizer que muitos, nessa cobiça, traspassaram-se a si mesmos com muitas dores, se desviaram da fé, porque a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele em si não é necessariamente bom ou ruim. Salmo 62:10 diz: se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Eu sempre digo que o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem o crente. Agora, o amor ao dinheiro, uma exposição ao nível de influência que ele possa oferecer, pode sufocar completamente a ação da palavra de Deus na nossa vida. E nós vamos ter que fazer escolhas no dia a dia. O jovem rico deixou a voz da ganância, da avareza falar mais alto, né? Da cobiça. E você, precisamos entender que esse é um exemplo a não ser seguido. E precisamos deixar a palavra de Deus falar mais alta na nossa vida, para que não sejamos gente como Balaão, que a Escritura diz: amou o prêmio da injustiça. Fez a escolha errada. Recentemente, na série de mensagens aqui sobre os pecados da língua, eu falei sobre isso, e eu quero destacar uma voz que é uma realidade com a qual nós temos que lidar: a voz dos mexericos. Levítico capítulo 19 nos faz duas afirmações, uma no verso 16, a outra no verso 17. No verso 16 a Escritura diz assim: não ande com mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do próximo. Aqui Deus está dizendo: não fale. Mas agora no verso seguinte, o 17, a Bíblia diz: mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Ou seja, quem não repreende o mexeriqueiro vai pecar por cumplicidade. Tem gente que o pecado dele não é da língua, é do ouvido. Não, pastor, daqui não sai nada. Mas quando você está ouvindo, você está botando lenha na fogueira, você está sendo cúmplice. Nós vivemos uma época onde falar da vida dos outros nunca foi tão fácil, porque nós temos material instantâneo o tempo todo, né? Redes sociais, informações, e muitas vezes a maioria de nós preenche lacunas de resposta que não temos do jeito que nós queremos. Isso não significa que o ser humano só passou a se ocupar da vida dos outros em tempos modernos. A diferença é que nós temos mais recurso, uma capacidade melhor de fazer isso. Antigamente os outros só podiam falar da vida dos outros quando se encontravam. Hoje a gente pode mandar mensagem, pode antecipar, né? Então assim, nós temos um ambiente mais favorável, mas o problema é a natureza. E aí você precisa ser cautelosos. Deus está dizendo: não dê ouvidos a isso. E ou você ouve a palavra de Deus dizendo que não pode dar ouvido a isso, ou a voz do mexerico está falando mais alto na sua vida do que a palavra de Deus. São escolhas que eu e você precisamos fazer. Outro dia alguém falou: mas o senhor nunca fica curioso? Eu falei: é lógico que eu fico. Eu só lembro do que Deus está dizendo, né? E eu preciso matar aquela curiosidade. Tem hora que dá vontade de perguntar: mas isso e aquilo, né? Mas eu e você precisamos simplesmente controlar essa natureza e deixar que a voz de Deus fale mais alto. A voz do desânimo. Eu quero falar agora. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 4. Eu quero ler dos versos 3 a 5. Eu vou ler especificamente esse texto na NVI, a Nova Versão Internacional. Um dos amigos de Jó, vendo aquele momento de abatimento que ele está, diz: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vem dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Algo que eu tenho aprendido a respeito da palavra de Deus: é fácil a gente entrar num lugar de mero assentimento ou consentimento mental. A gente até explica para os outros: ei, você não pode ficar magoado, você tem que perdoar. Mas falar é mais fácil. E quando chega a sua vez de lidar com a mágoa e tem que perdoar? O amigo dele está dizendo: ei, você fortaleceu as mãos cansadas, os joelhos, né, vacilantes, você deu firmeza aos que tropeçavam, mas agora chegando sua vez você desanima. Gente, o desânimo é o que você precisamos entender, que nós somos muito vulneráveis. A palavra de Deus fala a respeito de Elias, dizendo: Elias era homem semelhante a nós. Traduzindo, farinha do mesmo saco. E pensa no cara na Bíblia que você pode chamar de bipolar, é o Elias. Uma hora está fazendo descer fogo do céu, ver a nação de Israel cair de joelho, gritar: só o Senhor é Deus. Daqui a pouco está dizendo para Deus: me tira a minha vida. Curioso
é que o momento em que ele faz a oração é porque Jezabel, a rainha, a esposa do rei Acabe, ameaçou matá-lo. E a Bíblia diz que Elias fugiu para salvar a sua vida. O que significa salvar a sua vida? O cara quer morrer? Não. Mas agora que fugiu, ele diz para Deus, melhor é morrer do que viver. Se eu sou Deus, eu falo para ele, então volta que Jezabel resolve o seu problema. Aliás, já teria resolvido se não tivesse vindo para cá. E tem hora que nem a gente se entende, nem a gente sabe o que quer. Nossas emoções podem variar em muito. Agora, vamos parar para pensar um pouco. Durante 3 anos e meio de seca, o juízo que Elias da parte de Deus anunciou, a Bíblia diz que Deus escondeu o profeta Elias. No momento que ele vai mandar mensagem para Acabe, dizer, vamos se encontrar lá no alto do Carmelo, o servo de Acabe, que tinha que ser o mensageiro, falou para Elias, não faz isso. Ele diz, não houve reino, não estava falando só de Israel, onde meu senhor não tivesse vasculhado te procurando e nunca te achou. Se eu falar que você está aqui agora e o Espírito de Deus te tomar daqui, quem vai perder a cabeça sou eu. Ou seja, o cara vasculhou não só Israel, todos os reinos, mas Deus o escondeu, não só escondeu, sustentou. Nessa hora, não é só Elias lembrar o que Deus tem feito, o que ele tem falado, como tem cumprido a sua palavra, mas de repente, o desânimo começou a falar mais alto do que a palavra de Deus. Aquilo que João um dia carregou da parte de Deus para fortalecer os outros, de repente não está tendo efeito para ele, porque a questão não é só você ter água, é se você vai continuar perto dela. E nós precisamos fazer escolhas. A voz de desânimo tem feito muitas vítimas. Muita gente tem se abatido, tem arrefecido na fé e no seu ritmo de caminhada, mas eu e você precisamos permitir que a palavra de Deus fale mais alto, que ela encubra as outras vozes na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Me permito falar um pouquinho agora sobre a voz do preconceito. Pastor, o que é isso? O apóstolo Pedro, em Atos no capítulo 10, a Bíblia diz que ele estava hospedado numa casa em Jope, e a Bíblia diz que ele estava com fome. E os irmãos foram preparar comida. Gente, naquela época não tinha comida instantânea. Você vê, por exemplo, Abraão, quando resolve preparar um cabrito para os anjos que estão visitando, que ele não sabe que é anjo, chama o criado, manda pegar no rebanho, vai matar, vai esfolar, vai cortar, temperar, vai acender o fogo, que não era fogão a gás. O processo não era rápido. Enquanto o povo foi preparar a comida, Pedro falou, vou orar. Esse negócio não ia ser rápido. Acho que Deus aproveita o contexto, Pedro com fome, esperando a comida. Enquanto Pedro está orando no telhado da casa, a Bíblia diz que sobreveio-lhe um êxtase, e ele tem uma visão. A visão desce um lençol com todo tipo de animais. E Deus diz para Pedro, levanta, mata e come. Interessante, Deus fala isso bem na hora da fome. O que é que Pedro responde para Deus? É Deus falando com ele, de modo nenhum, Senhor, porque nunca entrou nada impuro na minha boca. Do que é que Pedro está falando? De acordo com a lei de Moisés, essa lei já não estava mais em vigor, mas Pedro viveu sob ela sua vida inteira. Havia uma série de animais considerados impuros. Jesus, os evangelhos são claros em dizer que Jesus declarou puro todos os alimentos. Isso mudaria, né? Hebreus 7:2 diz que onde a mudança de sacerdócio é a mudança de lei. Mas naquele momento Pedro está dizendo para Deus, nem o Senhor vai me fazer mudar certos padrões adotados. Gente, é lógico que Deus não mandaria Pedro quebrar a sua própria palavra. No livro de Tiago nós lemos que Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Agora, como é que alguém vai discutir com Deus dizendo, meus valores são mais elevados e puros do que o seu? A verdade é que muitas vezes nós temos uma mente formatada por certos preconceitos. E por que Deus usou a figura da alimentação? Para que Pedro entendesse a alegoria depois. Ele seria chamado para pregar na casa de gentios, pela primeira vez na história. O evangelho seria comunicado direta, deliberada, intencionalmente a gentios, a não judeus. É o momento onde Deus está abrindo a porta da salvação para além da casa de Israel. Um momento histórico, mas Pedro não teria obedecido. Aliás, depois que ele vai na casa de Cornélio, prega, o Espírito Santo é derramado, uma coisa linda, e a notícia chega em Jerusalém antes de Pedro. Quando Pedro chega lá, está todo mundo com pedra na mão. Você entrou na casa de gentios, comeu com eles. E Deus usa a figura para dizer para Pedro, não chame de impuro o que eu purifiquei. E a verdade é que, assim como Pedro não teria pregado aquele grupo de pessoas, às vezes eu e você não vamos pregar um certo grupo de pessoas. Nós não vamos relacionar com outros tipos de pessoas. E muitas vezes
nós estamos movidos apenas de preconceito. Porque estamos falando de pessoas a quem Deus ama, para quem Deus tem um plano, para quem tem um propósito, para quem tem nos chamado. E não acho você que nós estamos isentos disso. Se um líder como Pedro, uma das colunas da igreja, estava exposto, corria esse risco, a pergunta é em nós. Eu lembro de um tempo atrás, quando a igreja começou a crescer, na época estávamos no outro tempo na Água Verde, uma pessoa veio reclamar comigo, falou: pastor, a clientela aqui está mudando, né? Está aparecendo uns tipinhos complicados. E eu falei: como é que é? Não, pastor, tem um agente aí, ó, se falar estranho. Eu falei: você acha que isso é lugar de quê? A igreja é hospital, é lugar de salvação. É, pastor, mas a gente tem que manter um certo padrão. Eu falei: depende de quem bota o padrão, senão eu não estaria aqui. Muitas vezes a gente nem percebe a influência que esse preconceito pode ter. E eu estou dando um exemplo que envolve evangelismo. Mas a verdade é que a gente pode agir assim em relação a muitas coisas. Mas felizmente, na vida de Pedro, a palavra de Deus falou mais alto. Ele consegue compreender. Mas por quê? A Bíblia diz: enquanto Pedro refletia acerca de qual seria o significado da visão. Vamos parar. Vamos ponderar. Mesmo que eu tenha reagido inicialmente dessa forma, o que é que Deus está tentando dizer? Por quê? A Bíblia diz assim: disse-lhe o Espírito Santo. Quando eu e você paramos, dando abertura, exposição à palavra, Deus sempre vai falar mais. Mas quando nós agimos de forma errada, como eu falei antes, endureceu o coração, ele não tem por que continuar falando. Então Pedro consegue entender a clareza do que Deus está promovendo. E porque ele foi obediente, deixou a voz de Deus prevalecer, o evangelho começa a se espalhar, além dos termos de Israel, para todos os gentios. E eu e você somos fruto dessa obediência praticada por Pedro e por outros apóstolos. Penúltima voz que eu vou abordar aqui, a oitava delas, a voz do medo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de amor, de ousadia e também de moderação, ou mente sã. Quando a Bíblia fala do medo como um espírito, nós precisamos entender que isso fala também de uma ação no plano espiritual. E o medo trabalha, e eu posso te dizer que o medo tem uma voz. O livro de Hebreus fala a respeito daqueles que Satanás mantinha como escravos por medo da morte. O medo pode ser mais controlador do que eu e você podemos mensurar. E quando eu olho para as escrituras, eu vejo alguns desenhos a respeito do medo. E ele pode nos paralisar, inclusive em relação ao serviço de Deus. Alguns não estão avançando para um lugar mais profundo em Deus, alguns não estão avançando para um lugar mais frutífero na obra do ministério, porque estão com medo. Se você olhar o contexto da declaração de Paulo, Deus não nos deu espírito de medo, é o verso anterior, 2 Timóteo 1,6. Reaviva o dom que é em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. A palavra dom é carisma, fala das manifestações do Espírito. Mas quando ele diz reaviva, é literalmente reacenda. Algumas traduções optaram por desperte. Mas a palavra significa literalmente você soprar uma brasa para que ela volte a ficar incandescente. Então reacenda, eu creio que é melhor ainda do que desperte. Agora, por que o dom está apagando na vida de Timóteo? Se Deus deu o dom, se Deus quer que o dom seja reativado, nós não podemos culpar Deus. O problema está com Timóteo. Qual era o problema de Timóteo? Medo. A gente não tem medo dos dons no sentido de que quando ele funciona é tipo uma descarga elétrica, vai dar um choque, você fica traumatizado. Não é esse tipo de medo. Mas a maioria de nós, qual é o medo quando o assunto é os dons? E se eu achar que é Deus e não é? E aí nós começamos uma série de coisas que podem nos paralisar. Alguns não se lançam a projetos ousados de Deus, não conseguem corresponder com fé porque o medo está paralisando. Alguns estão caindo em outras áreas de pecado. Abraão, por 2 vezes mente que Sara era sua irmã em vez de esposa. Tecnicamente, de acordo com a mentalidade de alguns interesseiros manipuladores, ele falou meia verdade. Porque a Bíblia diz que eram irmãos por parte de mãe. Não havia leis por parte de pai, mas não de mãe. Não havia leis naquela época que definia esse tipo de relacionamento como incestuoso. Então ele simplesmente explora uma parte. Mas deixa eu te dizer, enquanto alguns chamam de meia verdade, eu prefiro chamar de meia mentira. Porque a Bíblia diz que mentiu. Mas mentiu por quê? Estava com medo. Agora, Deus já tinha dito para ele, eu sou o seu escudo.
Deus está dizendo, sou eu que te protejo e te guardo. Ou seja, você não precisa mentir para se proteger. Mas em algum momento o medo falou mais alto do que a voz de Deus. E eu e você precisamos ser cautelosos, para que o medo não nos paralise e para que a palavra de Deus fale mais alto. Isso envolve rendição à palavra de Deus. Última dessas vozes que a gente trata detalhadamente no livro, a voz do comodismo. O que eu tenho descoberto é que na época moderna nós temos um volume e um padrão maior de comodidade e conforto. Mas o ser humano sempre foi tendencioso a querer isso. Nos dias do período pós-exílio de Babilônia, quando a nação, depois de 70 anos ausente, os judeus estão voltando para casa, né? Você pega livros como Esdras, Neemias, que falam exatamente sobre esse período, a reconstrução do templo em Jerusalém, dos muros da cidade. Deus está desafiando o povo a participar do projeto de reconstrução do templo. Mas eles não queriam se envolver. Se você der uma olhadinha no que está acontecendo lá, o livro de Ageu, ele nos faz uma declaração muito específica. Ageu, capítulo 1, eu vou ler do 2 ao 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? É impressionante o nosso poder de dar desculpa. Deus está levantando os profetas, chamando todo mundo para a reconstrução da casa. Não chegou o tempo, não é a hora. Por que eles estão dizendo isso? Deus diz, enquanto minha casa está em ruínas, vocês estão morando em casa luxuosa. Vocês estão focados no que é bom para vocês. Nenhum de vocês quer sacrificar tempo, recurso, hora de trabalho para fazer o que eu preciso. Isso é bem a gente. Pastor, eu preciso mesmo evangelizar? Por que vocês ficam botando essa pressão de compartilhar fé, de tem que liderar? Outro dia falou, a igreja virou um lugar de opressão. Eu falei, não, a igreja é um lugar de obediência. Nós temos uma grande comissão, uma ordem de Jesus, não é a grande sugestão. É a comissão, ide, prega o evangelho, faça discípulo das nações. Atualmente a gente pode tirar o Czinho e dizer que virou a grande omissão, porque a gente não quer fazer. Mas não quer fazer por quê? Não, eu quero cuidar de mim, eu quero cuidar das minhas coisas, nós estamos o tempo todo atrás de comodidade. Só que se quem pregou o evangelho para você tivesse sido cômodo, você não estava salvo hoje. E a comodidade é quando a gente olha só para a gente de forma egoísta. Nunca vai haver altruísmo, sacrifício, se a gente não deixar a palavra de Deus mexer conosco. Só qual o problema? O problema é que os caras dizem, não vamos perder nosso tempo, nem recurso e energia lá, porque a gente quer o melhor aqui, mas isso nunca dá certo. Olha o que Deus diz. Versos 5 e 6, continuando, Ageu 1. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Insuficiência. Deus está dizendo, vocês não me dão tempo e não prosperam no que fazem, porque eu não posso abençoar o que vocês estão fazendo. Mas o povo é chamado não só ao arrependimento, mas a uma mudança de atitude. Em Ageu, no capítulo 2, a partir do verso 15, nós lemos o seguinte, agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. O que é aquele dia? É o ponto da virada. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, ou seja, agora eles vão ouvir a voz de Deus, vão se dispor a trabalhar em prol da restauração do templo. Antes daquele tempo, alguém vinha um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, havia somente 20. Eu seri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do mês nono, Deus está dizendo, pode anotar aí na folhinha, no calendário. Desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considere o seguinte, ainda há sementes no celeiro? A resposta era não. Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado frutos, mas desde hoje em diante, eu abençoarei vocês. Deus está dizendo, se você deixar o seu comodismo, você vai ter mais resultado do que quando só pensa em você. Se você deixar seu egoísmo, eu vou te abençoar mais. Pedro tentou pescar uma noite inteira, não pegou nada. Dia seguinte, Jesus chega no auge da frustração, do negócio ruim, fala para ele, posso usar seu barco? Jesus precisava não só se afastar da multidão pela pressão, mas por questões técnicas, acústicas. A Bíblia fala de Jesus do sermão do monte, diante do mar da Galileia, que é um grande lago. Por quê? Questão acústica, eles não tinham aparelho de som como eu e você temos.
E Jesus falava para milhares de pessoas. Então o formato das arenas antigas já eram esses barrancos. Mas quando você ainda tem água atrás de você, normalmente o vento está soprando em direção à terra. E Jesus usa o barco de Pedro, comunica a palavra a todo mundo. O cara já está sem resultado, ainda vai perder mais um tempão com o barco cedido para Jesus sem produzir. Quando Jesus termina de pregar, ele vira para Pedro e diz: agora lança as redes. E a Bíblia fala de uma pesca milagrosa. Presta atenção, não tem chance de você ceder seu tempo, seu negócio em prol do reino de Deus e não ser abençoado com isso. Então nós vamos ter que reconsiderar nossos conceitos de comodidade, porque a comodidade está nos prejudicando e não nos abençoando. E quando nós entramos no modo sacrifício, que é o padrão do estilo de vida cristã, nós vamos não só cumprir o propósito de Deus, nós vamos ter resultados melhores. E o melhor de tudo, a palavra de Deus terá falado mais alto. Esses são alguns dos exemplos que a gente trabalha e quer te encorajar a avaliar a sua vida. Eu encerro aqui questionando: que voz tem prevalecido na sua vida? Nós precisamos voltar à palavra. E quando eu falo voltar à palavra, não é só ler, é meditar, é permitir que o Espírito da verdade opere em nosso íntimo, avive nossa consciência espiritual e abafe todo e qualquer outro ruído ou voz na nossa vida. Vamos ficar em pé? Pai, nós oramos e clamamos graça e favor do Senhor sobre cada um. Nós oramos, Pai, por aquele toque e ação pessoal do Teu Espírito Santo em nós. Nós queremos não apenas processar, digerir essas verdades com a meditação, a reflexão, que é parte tão importante de receber a Tua palavra. Nós queremos ser encontrados vulneráveis, trabalhados, despertados pelo Senhor, porque queremos viver a plenitude do Teu propósito. Queremos que a Tua palavra cresça e prevaleça poderosamente nas nossas vidas. Queremos que ela seja como voz de muitas águas, uma voz que encobre todo ruído e outra e qualquer voz. E que dessa forma, não apenas o Senhor seja exaltado, glorificado, mas nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. Eu oro que o Senhor fortaleça, encoraje, abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar e aqueles que nos acompanham pela internet. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê com o código amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Tiago capítulo 4. Versículos 2 e 3. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Eu quero tomar essa declaração de Tiago e, a partir dela, desenvolver uma pergunta, ou na verdade, a preparação para uma resposta a uma pergunta importante. Pergunta que eu quero estabelecer como tema da minha mensagem hoje: por que orar? Falando em por que orar, vamos primeiro orar? Pai, muito obrigado por esse tempo de podermos ser expostos ao ensino da Tua palavra. E nós te pedimos mais do que informação, mais do que orientação. Nós clamamos por luz, por revelação, por entendimento espiritual. Nós oramos por estímulo, nós oramos por despertamento. Nós oramos por aquele toque que acompanha a Tua palavra, assim como aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. E te damos glória e louvor, não só pela oportunidade de receber, mas também de corresponder com a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus, contando com a Tua graça e o agir do Teu Espírito Santo. Amém. Bom, esse texto que nós vamos tomar como ponto de partida, uma declaração que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, faz, destaca pessoas que almejam coisas que não alcançam. Então, ele começa no início do verso 2 dizendo: vocês cobiçam e nada têm. A ideia da cobiça, não fala apenas de um desejo errado, mas de um anseio que não é suprido, que não é alcançado. Na sequência, ele diz: matam e sentem inveja, mas nada podem obter. De novo, a ideia é não alcançar aquilo que se deseja. Depois ele volta a enfatizar: vivem a lutar e a fazer guerra. Mas dessa vez ele conclui: nada tem porque não pedem. Ou como dizem as traduções mais antigas: nada tendes porque não pedis. Basicamente ele está dizendo que a razão de não alcançarem aquilo que querem é porque tentaram isso apenas
pelas formas, eu diria, não só naturais, mas carnais, e excluíram aquilo que eu chamaria de uma grande chave de acesso à manifestação de Deus e ao sobrenatural, que é a oração. Em primeiro lugar, ele fala de pessoas que não experimentam a intervenção divina porque não oram. Mas depois ele fala de um grupo que até ora, mas não recebe de Deus, porque apesar de pedir, que é a coisa certa para se receber de Deus, orar, eles fazem a coisa certa do jeito errado e não conseguem resultados. Ou seja, tanto por um motivo não orar, como por outro, orar de forma errada, eles acabam não acessando a intervenção divina. Eu tive o privilégio de nascer e crescer no lar cristão, então desde que eu me entendo por gente, eu ouço sobre oração. Mas eu tive o privilégio de ouvir não apenas o aspecto teórico da oração, gente falando a respeito do que a Bíblia diz ou da experiência de outros. Eu tive o privilégio de ver a oração funcionando dentro de casa enquanto eu era criado. E nesse ambiente de oração, nós vimos manifestações do poder de Deus e do sobrenatural na nossa família, que sempre tiveram um impacto positivo na minha vida. Mas foi depois dos 15 anos, com a experiência do batismo no Espírito Santo, que eu comecei a me sentir irresistivelmente, provocado, atraído para um lugar de oração. E digo irresistivelmente porque quanto mais eu entendi o que era a dinâmica de operação do Espírito Santo, e quanto mais eu entendia que isso estava relacionado com a vida de oração, mais provocado eu me sentia. E por ser alguém que desde bem cedo começou a entender a importância, pela própria escritura, do sobrenatural, eu queria viver isso. Eu sou de uma época onde já foi popular na igreja o ditado, onde há muita oração, há muito poder, uma clara referência ao poder de Deus. Mas onde há pouca oração, há pouco poder. Nem todo mundo concluía a terceira parte do ditado, que era óbvio, e onde não há oração, não há manifestação do poder de Deus. Então, eu sempre soube que a oração é uma chave de acesso para o sobrenatural. E se eu e você queremos viver as intervenções de Deus,